Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vou iniciar uma série que se chama Homens de Mistério, que vai abordar grandes personagens. E hoje é a vez de Nikola Tesla. Numa tarde de inverno de 1882, dois jovens passeavam nos jardins da cidade de Budapeste. O sol estava quase a desaparecer e o céu tão espetacular que um dos passeantes começou a recitar em voz alta alguns versos do Fausto, de Goethe. O brilho esconde-se, o dia de labuta está terminado. Para além se apressa, novos campos de vida explorando. Ah, não ser do solo por nenhuma asa elevado, para no seu rasto seguir voando. O homem que falava era Nikola Tesla, e o outro, de nome Szigeti, mal reagiu, habituado como estava às excentricidades do amigo. Mas o que aconteceu a seguir fê-lo recuar, alarmado. Tesla calou-se de repente e imobilizou-se, com a cabeça atirada para a frente e os olhos diretamente fitos no brilho ardente do sol. Quando Szigeti lhe tocou, Tesla começou de novo a falar, mas a sua voz mudara. As palavras saíram com um som áspero e monótono, como o de um autómato. Repara! Repara como faço voltar atrás. Szigeti, recordando as palavras de Goethe e receoso pela sanidade do amigo, supôs que ele se referia a reverter o movimento do Sol, fazê-lo voltar para trás no céu. Pela segunda vez tentou insistir para o levar a descansar num banco próximo, mas Tesla sacudiu e continuou a soltar uma torrente de palavras confusas, ficando cada vez mais excitado à medida que as proferia. Não vês? Não vês? Como ele se move calmamente. Agora vou acionar este interruptor e ele volta para trás. Agora apago, acendo-o. Não há faísca, nada que faça faísca. Szigeti estava já inteiramente alarmado. Não vejo absolutamente nada, nenhuma faísca. Sentes-te mal? Tesla virou-se, fitando o amigo, ignorou a pergunta e imediatamente se lançou numa completa e pormenorizada descrição daquilo que hoje constitui uma das mais importantes invenções na história da eletricidade. Quando acabou, estava mentalmente num estado semi-estático. Na época da experiência visionária de Tesla, era dogma que a eletricidade só podia ser utilizada na sua forma direta, isto é, com cargas fixas e imutáveis, positiva e negativa, nos dois condutores. A particularidade da corrente alterna é de as cargas positiva e negativa nos dois condutores se inverterem rapidamente até centenas de vezes por segundo. Na altura, vários cientistas falharam na tentativa de construir motores de corrente alterna, porque, devido às trocas rápidas de polaridade, a energia na corrente era dissipada em vibrações ineficazes da parte central rotativa do motor, chamada armadura. A grande e simples ideia de Tesla era alimentar a corrente alterna para o motor em mais de uma onda, cada uma delas desfasada no tempo, de modo a atingir o máximo e empurrar a armadura de volta a uma nova posição. Desta maneira, o motor rodava suave e silenciosamente, tal como ele previra na sua visão. Uma simples descrição técnica de uma descoberta em eletricidade parece bastante prosaica,
e facilmente se encontram relatos deste acontecimento nos jornais científicos da época. Mas é um fato que a evolução subsequente do que hoje se conhece por correntes polifásicas revolucionou as bases da engenharia elétrica e conduziu diretamente à transmissão da energia elétrica a longa distância. Também parece inadequado rotular Tesla como um simples pensador bem dotado e original. Onde está, então, a faculdade específica que me levou a considerar Tesla um indivíduo totalmente diferente e misterioso? A ciência contemporânea começa agora a dividir-se em duas correntes de pensamento distintas e bastante incompatíveis. Por um lado, temos aquilo a que chamo ciência institucional, com o seu sentido de realidade superiormente evoluído e essencialmente mecânico. Por outro, uma corrente de opinião nascente e mais frágil que pretende que a natureza não se decompõe de maneira nenhuma em métodos totalmente enunciáveis, os quais, quando ajustados, formariam um todo completo e compreensível. Esta segunda linha de opinião sustenta também que a ciência institucional é inadequada, estreita e autolimitativa e produz descrições pré-concebidas da realidade que apenas conseguem concretizar o próprio método e todas as suas limitações. Além disso, examina o mito da objetividade e propõe que existem estruturas alternativas da realidade e que estas dependem essencialmente da atitude e percepções do indivíduo. Embora seja um excesso de simplificação, sugere que o indivíduo é uma parte integrante e criativa no edifício da natureza e que o seu próprio ser e existência, se totalmente evoluídos, tornariam essa realidade tão real como a versão exterior, física e supostamente objetiva utilizada pelo cientista institucional. É fácil convencermos-nos da existência desta nova ciência, que considero da maior importância para a evolução do homem, e eu sei disso por experiência própria. Trabalhei durante muitos anos em vários laboratórios institucionais e só recentemente comecei a duvidar, posto o que rejeitei as hipóteses básicas da ciência institucional ortodoxa como limitativas, enganadoras e inadequadas. Se me tivessem pedido nessa altura para descrever Tesla, teria encontrado sem dúvida os epítetos apropriados para criar uma imagem que o teria tornado admissivelmente insignificante. Tê-lo-ia apodado de dissidente, exibicionista e populista, e teria afirmado categoricamente que as suas qualidades absolutamente únicas não constituíam uma ameaça real à honestidade e ao dogma da minha própria especialidade, e fecharia a porta do laboratório atrás de mim com um decidido olhar de alívio. Nikola Tesla provocou mais controvérsia do que qualquer outro cientista vivo ou morto. Foi o responsável por uma prodigiosa série de inventos originais, desde pequenas máquinas elétricas a enormes torres metálicas de centenas de pés de altura destinadas a captarem energia do céu e a enviarem disparos de energia elétrica que se repercutiria em toda a substância do planeta. Tesla oscilou entre a penúria e a riqueza. Era sociável e também solitário. Apreciava a companhia das mulheres, mas evitava relações pessoais e íntimas com elas. Tinha plena consciência das consequências financeiras dos seus eventos, mas cedia direitos de patente que o teriam tornado tão rico como Rockefeller. Inventou e descreveu mísseis guiados, aeronaves sem asas e comunicadores interplanetários. Provavelmente descobriu os raios cósmicos, os raios X e os fundamentos da radiotransmissão muito antes dos cientistas normalmente acreditados com a sua descoberta. Descrevem-no como mágico e exibicionista, um doutor Fausto em ligação com forças diabólicas e um poeta brincando com relâmpagos artificiais.
Mas comecemos do princípio. No verão de 1856 nasceu o segundo filho ao reverendo Milutin Tesla e a sua mulher Joka. Viviam em Smiljan, que nessa altura fazia parte de uma província austro-húngara chamada Lika e viria a pertencer mais tarde à Jugoslávia. Milutin era um paroco da aldeia de Joka. Sua mulher era analfabeta, mas, apesar disso, intelectualmente brilhante. Inventara diversos aparelhos domésticos muito práticos, incluindo um modelo de tear, e possuía uma memória excepcional, que parece ter atuado como um substituto eficaz do analfabetismo e lhe permitiu adquirir uma vasta e extraordinária educação básica. Era capaz de recitar de cor milhares de versos das sagas poéticas nacionais e livros inteiros da Bíblia. Era também muito conhecida pelos seus bordados e tecelagens, e o filho afirmava que, com mais de 60 anos, ainda ela conseguia dar 3 laçadas num abrir e fechar de olhos usando só os dedos. O pai, Milutin, tinha um feitio totalmente diferente, individualista, sensível, rápido a ofender-se e vagaroso a perdoar. Começou a sua vida no exército e, achando intolerável aquele estilo de vida rude e brutal, renunciou à sua comissão e ingressou na igreja. Poeta e filósofo, interessava-se também bastante pelos problemas sociais e políticos da sua época e, por isso, tanto podia pregar um sermão sobre relações laborais e económicas, como sobre um aspecto académico da cristandade. Nicola era um dos 5 filhos e tinha um irmão, Dane, também excepcionalmente dotado, que morreu com 12 anos. Diz que a morte do irmão mais velho levou a Nicola a imitar a sua inteligência, sendo embora um possível fator a ter em conta, acho bastante insignificante quando considerado no seu desenvolvimento global desse misterioso e invulgar ser humano. Durante a infância e o período escolar, Nicola terá revelado todas as qualidades de um experimentador nato, por vezes com resultados quase mortais. Por exemplo, fascinava o voo das aves e, aplicando as suas teorias à realização de uma experiência lógica, lançou-se do telhado de um celeiro suspenso de um guarda-chuva. O resultado foi uma queda grave e 6 semanas de cama. Mais ou menos na mesma altura, descobriu os encantos da aclamação pública. Na sua cidade natal de Gospic, criara-se um novo serviço de incêndios e o povo reunira-se para assistir a uma demonstração das mangueiras e da bomba d'água. Havia uma cerimónia, discursos e música. A extremidade da mangueira estava mergulhada no rio. Os homens começaram a rodar a manivela da bomba e as pessoas esperavam atentas o jato d'água. Nada aconteceu. Os homens suavam e puxavam mais pela bomba. A água não vinha. Tesla, com 7 anos, observava e, de repente, deixou escapar. Continuem a bombear e, correndo para a margem, encontrou um nó na entrada da mangueira que desatou. A água esguichou das mangueiras e o rapazinho de 7 anos foi carregado em triunfo pela cidade, o herói do momento. Temos, pois, um rapaz excepcionalmente apto e dotado que já inventava e construía os seus próprios engenhos. Já tinha no ativo uma turbina, uma bomba de vácuo bastante rudimentar e uma máquina acionada por insetos, a acreditar nele. Mas só então surge a primeira prova de uma qualidade realmente fora do comum. Todos possuímos a capacidade de uma certa visualização. Se fecharmos os olhos, podemos ver coisas naquilo a que chamamos os olhos da mente. Todos podemos criar, com diversa intensidade, um modelo visual interno de um objeto ou lugar. No caso de Tesla, esta faculdade mental era diferente, não só em intensidade como, suponho eu, também em qualidade, e relaciona-se com o que atrás afirmei sobre as ciências.
Mas, para fazermos uma ideia da súbita e estranha visão que ele teve no Parque de Budapeste, reportemo-nos aos seus tempos de estudante. A dada altura, os seus professores de matemática começaram a suspeitar de que ele inventara algum novo sistema de trapaça invulgarmente inteligente. Porquanto quer fizesse as contas num pedaço de papel, quer as escrevesse no quadro, quer ficasse sentado e quieto a olhar para os dedos, dava a solução correta de um problema quase instantaneamente, por mais complexo que fosse e por mais fases que tivesse. Muito mais tarde, descobriu o processo como o via. O cálculo aparecia nitidamente diante de si e o desenvolvimento da solução processava-se realmente em fases sucessivas, como se o escrevesse no quadro, mas a uma velocidade muito maior à da escrita. A imagem era bastante real. Pode argumentar-se, como de certo os seus professores fizeram na altura, que ele era excepcionalmente bom em cálculo mental. No entanto, essa capacidade repete-se constantemente nas diversas maneiras ao longo da sua vida e exige uma interpretação inteiramente diferente. Por exemplo, se imaginava uma máquina ou outro invento, afirmava muitas vezes que ela lhe aparecia literalmente e que podia observar-lhe toda a estrutura. Podia também ver e recordar todos os movimentos da máquina, assim como as suas dimensões. Muito mais velho, quando estava no apogeu da fama, contou a um colega que inventara e construíra várias máquinas elétricas que já estavam a funcionar e em experiência. As máquinas não existiam, no nosso sentido do termo, mas estavam todas nos olhos da sua mente ou, como prefiro dizer, na sua concepção própria da realidade. Enquanto as máquinas funcionavam no seu mundo real, continuava a afirmar que, quando os testes acabavam, seria capaz de avaliar e referir todas as falhas ou avarias que ocorressem. Esta extraordinária faculdade não só se provava ser autêntica quando as máquinas eram, eventualmente, construídas, como exasperava com frequência os seus assistentes, porque nunca se preocupava em fazer desenhos dos seus eventos, pois todas as formas e dados importantes existiam no seu sistema próprio de referência. Podia, em qualquer altura, proceder a medições físicas sem recorrer a nenhum documento ou desenho. Esta sua faculdade era tão intensa que o próprio Tesla escreveu que, por vezes, lhe era impossível distinguir entre aquilo a que nós chamaríamos a realidade, as arestas vivas de mesas e cadeiras, e o que a sua mente lhe mostrava, um mundo inteiramente diferente de contínua invenção em que a vontade podia criar máquinas. Podemos, pois, concluir que Tesla possuía uma sólida e invulgar capacidade para visualizar tudo o que a sua imaginação criava. E a ciência institucional tem-se, na verdade, desdobrado em palavras e rótulos para descrever esse fenómeno. Vários artigos muito eruditos sobre imagens eidéticas ou experiências hipnagógicas e hipnopômpicas descrevem aspectos desta faculdade, mas, lidas com atenção, tais descrições não trazem qualquer solução ao problema. São simples tautologias que procuram, de uma maneira imperfeita, criar uma taxonomia crível do inexplicável. Um dos grandes contributos de Heisenberg para a ciência e um dos que hoje se difundiu para além da própria esfera da física teórica consistiu em demonstrar que não é possível examinar-se uma situação num sistema sem os alterar pelo ato do exame. Na mesma base, não podemos experimentar, analisar e codificar as capacidades de Tesla pela imposição de descrições superiormente estruturadas porque, fazendo, apenas criamos um quadro que se ajusta aos nossos valores culturais e à observação mecânica da natureza, e ficamos tão longe de uma compreensão da sua estrutura da realidade como estávamos a princípio. Sugeri, atrás, que havia uma dicotomia crescente no pensamento científico. De um lado, a via institucional, motivada para uma objetividade incisiva e, do outro, a suposição de que o observador humano é, em si mesmo, uma parte essencial e criativa da realidade que observa. O grande cientista e filósofo Eddington deve ter compreendido este segundo caminho quando escreveu: o universo
parece cada vez menos uma máquina e cada vez mais um grande pensamento. Isto leva-me à minha primeira conclusão. Creio que Tesla era um homem em contacto com uma parte da realidade especial e bastante misteriosa, que, normalmente, é inacessível. Escrever esta afirmação é, para mim, uma experiência profundamente importante que ainda continua a abalar a minha mente institucionalmente condicionada, mas na qual acredito. Tesla parece ter possuído uma estrutura da realidade inteiramente diferente da nossa. Ainda não justifiquei essa afirmação extrema e dogmática, pelo que pretendo examinar agora outros aspectos do seu carácter. Uma característica singular de Tesla, que surge como uma trama consistente envolvendo toda a sua vida, era o seu inabalável sentido de determinação. Por exemplo, quando o irmão mais velho morreu, os pais, naturalmente, tenderam a rodear o filho mais novo de uma proteção excessiva. Nessa altura ele revelava um enorme interesse pela engenharia, mas porque isso impunha longos e árduos estudos preparatórios, o pai preferia que ele entrasse para a igreja. Foi, mais ou menos nessa ocasião, quando Nikola ia particularmente bem nos seus estudos, em especial em ciências, que ele contraiu o que pode ter sido cólera. Foi uma doença grave que o debilitou bastante. Ao que parece, estava quase a morrer. Mas se, antes disso, apenas lhe restavam duas alternativas, o exército ou a igreja, finalmente, o pai abrandou e disse ao filho moribundo que podia estudar engenharia. Daí em diante, como Tesla contou mais tarde, sentiu o apoio da família e a sua recuperação foi rápida e total. Foi como se a sua mente e o seu corpo ficassem em absoluta consonância e se comportassem como uma entidade única, exprimindo a sua própria força motriz e uma finalidade idêntica. Uma vez mais, é fácil encontrar explicações médicas ortodoxas. Os médicos falariam em fator psicossomático ou na influência da mente sobre o corpo na sua recuperação, mas continua a não ser uma explicação válida, que apenas serve como reclassificação. Além disso, introduz um preconceito conceitual que sugere que a mente tem influência sobre o corpo. Do mesmo modo, se pode afirmar que o corpo obviamente influencia a mente, mas é absolutamente desnecessário falar nas duas polaridades. No caso de Tesla, o único caminho para compreender é assumir que a mente e o corpo formam uma unidade indissociável e que, durante a doença, toda a sua vontade e propósito era influenciar os acontecimentos de modo a poder vir a ser engenheiro. Ao longo da sua vida, Tesla impôs padrões de trabalho impossíveis, entregava-se sempre totalmente a qualquer novo projeto e reduzia deliberadamente o tempo de sono a ponto de se deitar somente 5 horas, dormindo realmente apenas 2. São tantos os episódios estranhos na vida de Tesla que seria impossível referi-los a todos, mas há um especialmente convincente que reforça a minha teoria de que ele tinha acesso a um aspecto da natureza ou modelo de referência que é negado à maioria de nós. Estando a trabalhar para a Central Telegráfica de Budapeste, criara, num espaço de tempo surpreendentemente curto, um sem número de melhoramentos no sistema telefónico. Simultaneamente, estava a ficar obcecado com o motor de corrente alterna, que se pensava na altura ser uma impossibilidade técnica, pelas razões que já descrevi. Acabou por se forçar até ao colapso e caiu doente. Mas os sintomas que apresentava eram tão extraordinários que os médicos foram totalmente incapazes de os classificar, para já não falar no tratamento. A medicina contemporânea também nada teria a dizer sobre o seu estado na altura. Enquanto esteve na cama, sofreu uma intolerável agudização dos sentidos. Queixava-se do barulho de um relógio colocado longe do seu quarto, as vibrações do tráfego da cidade tornando-se-lhe tão irritantes e dolorosas que tiveram de lhe colocar almofadas de borracha debaixo do corpo para amortecer a transmissão da rua. As pessoas em conversa produziam um ruído como o de uma série de explosões, e um leve toque tinha o efeito de uma rajada de vento. A luz do sol, através da janela, fazia-lhe arder os olhos e, no escuro, era capaz de ver um objeto a quase meio metro de distância, por meio de uma curiosa sensação que experimentava na testa.
Uma vez mais, é possível redescrever esta experiência em termos vulgares e dizer que é bastante comum sofrer-se uma súbita agudização da sensibilidade. É da experiência comum que, quando se tem febre, o peso dos lençóis incomoda, todo o corpo reage dolorosamente a qualquer movimento. Tesla possuía um sentido muito desenvolvido do dramático e, como veremos mais adiante, era muito capaz de adornar o mais banal acontecimento com todas as técnicas e a rutilância do teatro. Mas, no contexto das suas prodigiosas e poderosas faculdades, creio que esta experiência particular constituiu uma parte integrante e vital do que depois aconteceu, porque foi quase imediatamente a seguir à sua recuperação e aos seus sentidos terem regressado ao normal que se encontrou passeando no parque com Zighetti e teve a grande visão das correntes polifásicas. Recordemos as linhas do Fausto que ele citou na altura. Não ser do solo por nenhuma asa elevado, para no seu rasto seguir voando. Durante a sua vida procurou sempre libertar-se da vulgar condição humana, talvez elevar-se do solo numa asa. Possuía um desejo sobre-humano de penetrar a estrutura desconhecida do universo, bastante diferente da mais prosaica e sistematizada curiosidade do cientista comum. Nos últimos anos da sua vida, houve quem o descrevesse bastante acertadamente nos seguintes termos: um doutor Fausto que não se importava com margaridas, um filósofo cheio de descontentamento, um poeta que brincava com relâmpagos artificiais. Mas, ao contrário de Fausto, nada sugere que ele tentasse iludir a morte e tudo indica que pretendia controlar as forças da natureza, que descobrira em benefício da humanidade. É difícil saber onde escolher a faceta seguinte da sua personalidade misteriosa e tão cheia de talento. O caminho fácil seria concluir que ele era um indivíduo com uma mente única e um percurso planeado com extremo cuidado. Um homem que considerou a superabundância de faculdades que possuía como fonte importante de alívio para a humanidade sofredora. Tudo isto é digno de registro. Disse muitas vezes que podia suprir as necessidades mundiais de energia por meio dos seus aparelhos de transmissão de energia global. Podia deter uma guerra pela criação daquilo que hoje se chamaria uma máquina do dia do juízo, e teria aproveitado a verdadeira estrutura do globo para a comunicação universal entre os povos. Mas, lentamente e com crescente certeza, acabei por me convencer de que as descrições psicológicas e científicas ortodoxas não só são insuficientes para compreender Nikola Tesla, como até impedem a sua compreensão. Mais atrás, referi-me ao que acredito ser o aparecimento de uma ciência nova e mais frágil, em que o universo não é meramente observado e classificado a partir de um ponto de vista pseudo-objetivo, com toda a sua arrogância e insolente orgulho, mas em que todas as percepções e personalidade do indivíduo se tornam uma parte integrante da realidade. Talvez o maior erro que cometemos na nossa cultura ocidental tivesse sido assumir que a nossa ciência é real e válida porque a nossa tecnologia parece funcionar eficiente e repetidamente. Porque Apolo pousa com êxito na Lua, pretendemos que a nossa concepção da natureza é correta. Esquecemos que a nave espacial Apollo é apenas um instrumento super eficiente que nos mostra o nosso mais poderoso e bem-sucedido controle sobre as matérias-primas do universo. Como investigamos, dissecamos, analisamos e construímos com os elementos à nossa disposição, convencemos-nos de que estamos a progredir na compreensão mais generalizada do universo e suas atividades por sermos bons facedores de instrumentos. Hoje acredito que esta teoria está fundamentalmente errada e que, além disso, destruirá, na pior das hipóteses, a espécie humana dentro de muito pouco tempo, a partir dos resultados destrutivos do nosso progresso ou, na melhor,
destruirá a nossa posição de domínio sobre este planeta, provavelmente para sempre. Penso também que Tesla sabia isso, mas sabia-o de uma maneira exclusiva à sua própria existência. Desde os seus tempos mais precoces de criança até à hora da morte, parece ter tido uma sólida visão de como podíamos tirar da Terra toda a energia de que necessitássemos sem prejudicar a sua produção. A energia constitui atualmente o nosso problema mais urgente e todos nós sabemos que temos explorado e esgotado o nosso tão pequeno planeta a um ponto que pouco mais haverá a aproveitar. Como foi que, numa época industrial de aparente abundância, Tesla chegou à conclusão de que a energia era a pedra base essencial à nossa sobrevivência e que era rigorosamente finita? Uma vez mais vamos encontrar antecedentes na sua infância, mas, uma vez mais, também devemos considerá-los sob dois pontos de vista inteiramente diferentes. Numa ocasião, por exemplo, escalava com alguns companheiros de escola uma montanha coberta de neve, bombardeando-se uns aos outros com bolas de neve, a maioria das quais se derretia ou rolava alguns metros pela encosta abaixo. Mas houve uma que rebolou mais, tornando-se cada vez maior por acrescento e ganhando velocidade e movimento à medida que rolava. Finalmente, transformou-se numa ruidosa avalanche ribombando pela encosta, que arrastava árvores e pedras e acabou por deter-se no vale com tanta força que uma onda de choque reverberou por toda a montanha. Facilmente se imagina um grupo de estudantes aterrorizados com o resultado da sua brincadeira. Não Tesla. Para ele, o incidente simbolizava o conceito de amplificação, introduzindo uma força mínima num sistema equilibrado, contendo uma força muito maior, esta podia ser libertada. Uma leve pancada de um braço fizera mover a encosta da montanha. Os seus músculos foram o interruptor para o amplificador de energia. Noutra ocasião, Tesla observava uma trovoada e viu grandes arcos de fogo relampejando em direção à Terra, imediatamente seguidos por uma chuva torrencial. Concluiu, natural, mas erradamente, que os relâmpagos causavam a chuva e, muito mais tarde, desenhou grandes torres elétricas para precipitarem chuva artificialmente. Uma teoria evidentemente errada, mas profundamente ligada à sua obsessão pela eletricidade e a energia global. Também, enquanto estava em experiências com bestas superpotentes, uma bomba de vácuo e outros inventos, parece ter descoberto a maneira de autoprovocar um estado de euforia sem drogas ou álcool. Um fisiologista chamaria a esse fenómeno hiperventilação e demonstraria que, com uma respiração funda, regular e repetida, é expelido o excesso de dióxido de carbono na corrente sanguínea e o corpo recebe uma quantidade de oxigênio maior que o habitual, a qual é distribuída por todo o cérebro, dando origem a uma intensa sensação de bem-estar. Esta técnica é muito conhecida em alguns ritos religiosos como meio de alcançar um estado de êxtase, mas para um rapazinho solitário de 12 anos constitui uma proeza notável. Vezes sem conta, o jovem Tesla parece ter sido confrontado com demonstrações de mecanismos do universo e a relação do seu próprio corpo e da sua mente com eles, e pode perfeitamente concluir-se que as experiências eram puramente casuais e fortuitas. Por outro lado, conforme afirma o seu principal biógrafo, O'Neill, acredito que a estrutura do universo não é somente uma cinzenta e neutra organização de átomos, radiações e galáxias, mas um todo sensível e vivo, sujeito a um processo de contínua evolução que não podemos conceber totalmente, mas que alguns indivíduos conseguem vislumbrar.
Este ponto de vista pode ser facilmente recusado como um frágil restabelecimento do panteísmo. Mas eu acredito que, por vezes, Tesla experimentava esta conexão e comunicação com a linguagem do universo. Não quero com isto dizer que ele estava sujeito a grandes visões de um Deus personalizado que lhe falava, mas que, ocasionalmente, era capaz de compreender ou de lhe serem revelados aspectos de um todo vivo e integrado. Não posso entender como o conhecimento teria sido codificado, qual a linguagem utilizada. Mas é como se tivesse sido uma metáfora visual que, assim como ele podia ver máquinas inexistentes funcionando no seu próprio conceito de realidade, também podia visualizar algo da anatomia do universo vivo. Era igualmente capaz de escrever em linguagem técnica perfeita. Por vezes era de uma presunção inexcedível e, num artigo imensamente confuso publicado na América em 1900, concluía que a raça humana se pode explicar totalmente em termos de massa, quantidade de movimento e velocidade, e que o melhor caminho para melhorar o lote humano ou massa é tornar segura a ausência total de germes na água potável. Ao terminar uma crítica acerba sobre os malefícios do whisky, do vinho e do chá, afirma: por cada pessoa que sucumbe aos efeitos de um estimulante, pelo menos 1000 morrem das consequências de beberem água impura. Este precioso líquido, que diariamente nos infunde uma vida nova, é como que o veículo principal que transporta a doença e a morte ao nosso corpo. Os germes da destruição que ela contém são os mais terríveis inimigos, porque a sua ação fatal passa despercebida. Decidem e condenam enquanto nós vivemos e gozamos. É provável que a água, nesses tempos, contivesse muito mais agentes patogénicos do que hoje, mas, mesmo assim, as suas teorias sobre ela e sobre a higiene corporal eram tão extremistas que só podem considerar-se como uma característica pessoal. Mas, no mesmo artigo, há uma descrição brilhante e original de como pode existir vida estranha noutro planeta, equiparável à descrição biológica convencional de vida. Nele se encontra também um dos primeiros relatos sobre um assunto hoje denominado tecnologia alternativa. Tudo isto em 1900, relacionadas com o problema de reservas de alimentos. Tesla refere maneiras de fixar-se o azoto da atmosfera como fertilizante por meio de descargas de alta voltagem e prossegue fazendo um apelo para o aproveitamento de energia a partir do vento e do sol. Do mesmo modo, parece ter-se apercebido do desperdício das riquezas do planeta relativa à produção de gado para consumo e recomenda, por isso, um regime vegetariano ao qual ele aderiu, aliás, no fim da vida. No nosso desodorizado, esterilizado e superbranqueado mundo atual, julgo que o contacto com mais bactérias nos beneficiaria no sentido de restabelecer as estruturas básicas da imunização do nosso organismo que, provavelmente, perdemos devido a um meio ambiente biologicamente ressequido. Mas a teoria de Tesla sobre os malefícios da água impura, apesar de empolada e didática, tem, no entanto, interesse porque ele cultivava um respeito quase religioso pelo corpo, e o seu dogma sobre a água potável pode ter sido apenas uma outra metáfora com que procurou compreender e depois proteger os seus delicados aparelhos. Devemos considerar o nosso corpo como uma dádiva inestimável de alguém que amamos acima de tudo, uma maravilhosa obra de arte de indescritível beleza e superioridade para além da concepção humana, e tão delicada e frágil que uma palavra, um sopro, um olhar, mais ainda, um pensamento pode ferir. Um pensamento pode feri-lo. Ser-nos-á agora mais fácil compreender a estranha hipersensibilidade
que os seus sentidos experimentaram antes de ter tido a visão do sistema da corrente polifásica no Parque de Budapeste. Não há necessidade de falar em psique ou soma, porque se trata de um indivíduo absolutamente consciente de que a sua substância física era um sistema delicado de infinito equilíbrio, suscetível à mais ligeira influência exterior. Era como se ele entrasse numa espécie de ressonância com as forças da natureza, tal como um circuito sintonizado num receptor entra em ressonância com as ondas que lhe chegam. Todo o seu corpo parece ter-se tornado uma antena vibrante e oscilante em sintonização com uma impetuosa corrente de estímulos emanando do mundo exterior. Se Tesla sentiu que a luz, a fala e a vibração do tráfego lhe eram intoleráveis, que outra informação significativa penetrou nessa altura a sua consciência? Que via ele sem a ajuda dos seus olhos? Com 29 anos, Tesla chegou aos Estados Unidos sem dinheiro e sem bens pessoais, porque, por incrível que pareça, deixara, por engano, toda a sua bagagem na Europa. Ao fim de poucos dias encontrou e reuniu-se a Edison, que já trabalhava no seu aparelho gerador de corrente direta. Foi relegado para um pequeno trabalho de rotina e logo entrou em conflito com Edison sobre os méritos relativos dos sistemas de corrente alterna e direta. Mas as suas capacidades foram-se evidenciando e Tesla produziu uma desconcertante profusão de projetos para novas máquinas elétricas. Para uma delas, Edison prometeu-lhe $50.000 e, quando ele a aperfeiçoou, riu-se-lhe na cara e disse-lhe que a promessa tinha sido uma brincadeira. Tesla demitiu-se imediatamente e caiu quase logo nas mãos dos promotores de negócios, que conseguiram arruiná-lo financeiramente em pouco tempo. Surgiu então um dos períodos mais difíceis da sua vida. Estava falido e teve de arranjar um emprego como operário de abrir valas, a $2 a hora. Finalmente, através de um capataz bastante instruído, também ele com pouca sorte, arranjou emprego na Western Union e deram-lhe um laboratório onde aperfeiçoar as suas máquinas de corrente alterna. Uma vez mais se evidenciou a sua prodigiosa criatividade e Tesla produziu projeto atrás de projeto, culminando numa conferência para o American Institute of Electrical Engineers, em que demonstrou que a corrente alterna podia ser transmitida a longas distâncias, enquanto o aparelho de corrente direta de Edison se limitava a pequenas áreas urbanas. Na assistência estava um outro pioneiro da eletricidade, George Westinghouse, que, sem qualquer hesitação, lhe ofereceu um emprego e $1 milhão pela sua crescente pilha de patentes. Tesla concordou logo, desde que recebesse $1 por cada cavalo de vapor gerado pelos seus modelos. De novo se lançou ao trabalho com total dedicação, deixando pelo caminho um grande número de assistentes exaustos e incrédulos e, no laboratório, um novo e extraordinário conjunto de máquinas elétricas. Mas chegou a vez de Westinghouse sofrer dificuldades financeiras e cair também nas mãos dos promotores, que o pressionaram para renegar a combinação de $1 por cavalo de vapor. Quando Westinghouse pediu timidamente a Tesla para reconsiderar, este pegou no contrato escrito e rasgou-o, dizendo que o seu único interesse era poder aplicar as suas teorias ao serviço da humanidade. Este gesto, verdadeiramente magnânimo, custou-lhe, sem dúvida, pelo menos $12 milhões. Durante toda a vida, nada o desviou do caminho que traçara. Vivendo no seu conceito próprio de realidade, seguiu em frente sem se importar com ninharias como penúria, riqueza, fama ou oposição. Liberto das irritantes coações do comércio, voltou ao seu velho laboratório em Nova Iorque e começou de seguida a fazer experiências com frequências e voltagens elétricas cada vez mais altas, aproximando-se da frequência das ondas de rádio e da luz.
surgiu uma nova série de inventos, incluindo hoje a universal bobina de Tesla e um dínamo alterno, equipado com um motor de pistão livre. A sua fama depressa se espalhou na América e depois na Europa, e Tesla tornou-se o centro das atenções de um mundo científico cada vez mais atónito. Tornou-se também o ponto fulcral da sociedade nova-iorquina e convidado de honra de brilhantes atos sociais. Em retribuição, organizava jantares requintados no hotel Waldorf Astoria e, durante a sua confecção, era visto com frequência a rondar as cozinhas, provando, apreciando, fazendo as suas recomendações, de certo sem o agrado dos cozinheiros. Após o jantar, conduzia os convidados ao seu laboratório para assistirem a demonstrações e podia ver-se, então, o verdadeiro mágico a trabalhar. Imaginemos a cena. Eis, por exemplo, uma descrição contemporânea. Ninguém pode olhá-lo sem sentir a sua força. Tem mais de 1,80 m de altura e é bastante delgado. Também possui uma grande força física. Tem mãos largas, polegares anormalmente compridos, o que é sinal de grande inteligência. Cabelo liso e preto, de um negro brilhante. Penteio a partir das orelhas, formando assim uma aresta com os bordos serrilhados. Possui uns malares altos e proeminentes característicos de eslavo. Uma pele mármora, a que a idade deu um tom amarelado. Os seus olhos são azuis, profundamente duros e ardem como bolas de fogo. E esses fantásticos jatos de luz que produz com os seus instrumentos parecem brotar também dos seus olhos. Tem uma cabeça cuneiforme, o queixo é quase um ponto. Quando ele fala, todos o escutam. Não se sabe o que está a dizer, mas prende a atenção. Sente-se a importância sem se compreender o significado. Imaginemos a cena. Um laboratório às escuras, cheio de grandes bobinas de cobre, máquinas de fiar e filas de interruptores e baterias. Um grupo desordenado de personalidades elegantemente vestidas, esperando consideravelmente assustadas, apesar do conforto, de boa comida e do bom vinho. Entra um homem tão parecido com Mefistófeles como nenhum ator conseguirá apresentar-se. Começa a acionar interruptores, os dínamos principiam a girar. Ouve-se um zumbido baixo que cresce até um lamento tenso. Começa a desagradável explosão em staccato das descargas elétricas. As faíscas saltam entre os terminais. O barulho aumenta. As descargas elétricas transformam-se em árvores de chamas estalando e explodindo entre vários pontos situados no teto e no chão. O ar torna-se pesado com o cheiro desinfectante do ozono. Há fumo. Avoluma-se o bombardeamento de energia. Realiza-se o seu sonho de criança dos relâmpagos artificiais. Supremo Prometeu. Tesla baixa uma bateria ensurdecedora de descargas e logo, com um floreado final, deixa que passem inoficiosamente através do seu corpo centenas de milhares de voltios de eletricidade de alta frequência para iluminarem lâmpadas e tubos que ele segura na mão. Tão de repente como começaram, o barulho e os clarões diminuem e faz silêncio. Não se trata do cenário fictício para a entrada do Barão Frankenstein, mas de um dramaturgo de talento dando um espetáculo com os seus eventos, que teria feito inveja a um ator profissional. Libertava-se das suas demonstrações tanta energia pelas proximidades que, numa ocasião, alguém produziu com uma pancada uma faísca de perto de 3 centímetros, 3 quarteirões mais longe. Poder-se-ia duvidar, de certo modo, de todo este melodrama, não fora a sua espantosa originalidade e o grande valor do seu espírito inventivo. Por exemplo, para descrever todos os seus inventos e invenções foi preciso um livro de 495 páginas. No auge do seu êxito nos Estados Unidos, Tesla fez uma viagem triunfal pelas principais capitais da Europa, conseguindo sobreviver a um quase contínuo processo de glorificação e, também, a uma série de acusações maliciosas sugerindo que ele plagiara as ideias do engenheiro italiano.
Antes de partir para a América, a mãe adoeceu e ele chegou à beira da sua cama poucas horas antes de ela morrer, após uma notável e documentada premonição da sua doença. De regresso à América, voltou a abandonar abruptamente toda a atividade pública. A vida social, as festas e as demonstrações deram lugar a um período de trabalho ferozmente intenso no seu laboratório. Pensar-se-ia que, nessa altura, Tesla tinha atingido o apogeu e descansaria sobre os louros merecidos, mas não. De modo algum satisfeito com as suas sólidas e poderosas máquinas elétricas, que principiavam a espalhar-se por todo o mundo, começou a conceber a totalidade da substância do planeta como um sistema controlável e a esboçar planos prometeicos para a transmissão global da inteligência e da energia, como empregando ainda os seus conceitos básicos de ondas de alta frequência, isto é, ondas de rádio e ondas de energia de frequência inferior, o de suprimir a necessidade deste inestético exército de pilares espalhados pelos campos. Continuava fascinado pelos fenómenos da ressonância, tal como o arco de um violino, como uma certa nota. Parte um copo que esteja perto se o material do copo possui uma forma e massa que vibrem em harmonia com a nota. Assim, uma frequência de ondas transmitidas de uma estação de rádio fará com que os circuitos sintonizados de um radioreceptor ressoem ou vibrem em sintonia. No entanto, ninguém pregou a possibilidade de transmitir energia útil pelo mesmo processo. Uma experiência de Tesla parece ter produzido a imagem visual básica. Tratar-se-ia, acaso, de outro quadro proporcionado pela natureza? Nessa altura ele estava a descarregar uma enorme bobina e a atmosfera do laboratório apresentava-se de novo intercruzada pela profusa explosão de fogo elétrico. De repente notou que começavam a surgir faíscas provenientes de outra bobina descarregada, situada num canto afastado da sala. Fizera eco à frequência da bobina grande e descarregara energia. A energia transmitira-se através do espaço. Seria fácil continuar a descrever as suas criações cada vez mais wagnerianas. Uma torre de madeira de cerca de 54 metros, 180 pés, encimada por uma cúpula de cerca de 18 metros, 60 pés, de fios de aço interlançados para a radiotransmissão global, realmente construída em 1904. Um outro mastro saliente de aço, desferindo-se enormes dardos de fogo para o solo, com uma tal violência explosiva que a grande barragem de bobinas de cobre que lhe fornecia energia acabou por se fundir. A lista não tem fim, mas que dizer do estranho personagem que estava por trás dessas invenções? Que aconteceu ao rapazinho de Lica que tinha visões de um planeta com uma energia ilimitada e sem poluição e que, gradualmente, se apercebeu de que possuía dons que tornariam realizáveis essas visões? Para o fim da vida, Tesla afirmava com frequência que não tinha medo algum de morrer desde que tivesse a certeza de viver pelo menos 120 anos. Afirmação que não era fútil e bombástica, mas realmente sincera. Morreu aos 83 anos, mas via-se como um criador virtualmente imortal de novos aspectos da natureza. Muitos escritores descreveram-no como um super-homem e a designação é, a vários títulos, bem aplicada, mas não de uma maneira dominante ou agressiva, talvez mais no sentido dos tão difamados conceitos de Nietzsche. Um homem que, através de uma investigação aturada, de uma contínua evolução interior e da rejeição dos valores culturais, consegue transcender a sua comum humanidade e aproximar-se dos deuses. Neste contexto, é estranho ler-se que certos biógrafos tenham escrito que Tesla considerava o homem como um autómato. As suas palavras eram máquina feita de carne, mas é evidente que não lhes atribuía qualquer intenção depreciativa, nem ele costumava descrever o homem como um simples robô protoplásmico. Criou, sim,
o que parece ser uma imagem elegante e simples para explicar a diferença entre matéria viva e não viva. Descreveu a máquina feita de carne, ou organismo vivo, como inextricavelmente relacionada com o inanimado, uma vez que, efetivamente, absorve e expele matéria sob a forma de átomos e moléculas inanimados, sendo, no entanto, uma máquina viva. Assim, o organismo, tal como ele descreve, é uma máquina no sentido em que constitui um sistema de input-output em que os sistemas músculo-esquelético, nervoso e circulatório e o aparelho digestivo são partes de um todo completo. Por exemplo, numa descrição de uma das suas experiências psíquicas, em que ele conta a sensação de dor física aguda quando um seu amigo era atacado por outros, afirma: somos autómatos inteiramente controlados pelo ambiente, e o emprego da palavra ambiente serve apenas para descrever a continuidade física da natureza e a coesão do organismo com o meio ambiente. E continua: sacudidos como cortiças à superfície da água, mas errando e resultante dos impulsos vindos do exterior pela vontade livre. Esta última frase é importante, pois ele não sugere que existimos num contexto rigidamente pré-ordenado de certezas, mas que o comportamento do corpo físico está ligado à substância da natureza. Tesla também pensava que se mantivéssemos todo o complexo mente-corpo no que ele chamava ordem perfeita, poderíamos entrar numa comunicação equilibrada com a substância e os processos da natureza. Um indivíduo muito sensível e bom observador, com o seu mecanismo superiormente evoluído, totalmente intacto e atuando com precisão em obediência a condições variáveis do ambiente, é dotado de um sentido mecânico transcendente. Nos últimos anos, desenvolveu o conceito de ressonância para explicar esse efeito. Descreveu o seu próprio sentido de, por vezes, total continuidade e identidade com a ordem natural como um estado de ressonância ou sintonização. Parece que Tesla também passou por várias experiências a que muitos chamaram psíquicas. Rejeitou firmemente a designação, mas, no mesmo fôlego, dizia estar certo de que a mente podia comunicar diretamente com a mente e que era possível ver o futuro. A sua rejeição do psíquico como explicação, embora seja um paradoxo aparente, provinha do uso da corrente da palavra que, na altura, continha vagas e românticas noções de espíritos e almas. Preferia considerar o fenómeno explicável, em última análise, por um maior alcance e riqueza do método científico. Numa das suas festas, por exemplo, foi subitamente dominado pelo pensamento obcecantemente insistente de que um grupo de amigos seus ficaria com ele nessa noite. Aparentemente reteve alguns deles quase à força. Acabaram por ficar e souberam mais tarde que o comboio em que teriam viajado todos sofrera nessa noite um acidente com muitos feridos. Noutra ocasião, para o fim da vida, instalou-se num quarto de hotel em Nova Iorque, onde colocara bonitas gaiolas para pombos, que gostava de alimentar quando lhe entravam pela janela. Dar de comer às aves era uma obsessão de há muitos anos, e percorreria grandes distâncias para se certificar de que os pássaros eram regularmente alimentados se, por qualquer razão, tinha de se ausentar. Uma ave em especial, uma pomba branca, tornou-se para ele um autêntico símbolo de amor e devoção. Segundo ele próprio disse: sim, amei essa pomba. Amei-a como um homem ama uma mulher. E ela amava-me. Quando adoeceu, eu soube e compreendi. Veio para o meu quarto e fiquei dias ao pé dela. Tratei-a até se curar. E depois, estivesse eu onde estivesse, era só querer e chamá-la que ela voaria para mim. Finalmente, uma noite ela precisou de mim. Quis dizer-me algo importante. Assim, levantei-me e fui ter com ela. Mal a olhei, soube que me queria ouvir. Mal a olhei, soube que queria dizer que estava a morrer. E assim que captei a sua mensagem, os seus olhos emitiram uma luz. Poderosos raios de luz. Era uma luz real, uma luz forte, deslumbrante, que cegava. Uma luz mais intensa do que a que eu alguma vez produzi no meu laboratório com as mais fortes lâmpadas. Quando essa pomba morreu,
Alguma coisa acabou na minha vida. Até aí, tinha a certeza de que completaria o meu trabalho, por mais ambicioso que fosse o programa. Mas quando essa qualquer coisa acabou na minha vida, soube que a minha missão estava terminada. O psicólogo encontrará interpretações experientes, académicas e não totalmente explicativas em que a pomba seria o símbolo feminino de um recluso celibatário. E o investigador de visões afirmará que não existem, nos olhos de uma pomba, órgãos que imitam luz, só receptores de luz. Mas eu acredito que Tesla passou realmente pela experiência que descreveu e que não estava enganado nem senil. Nem penso que essa experiência possa ser considerada apenas como fazendo parte da realidade interior do Tesla. Constitui uma parte integrante do seu sistema de referência e se, na altura, qualquer de nós estivesse nessa mesma organização específica, teria experimentado um acontecimento semelhante. A escolha da interpretação é exclusivamente nossa. A lâmina de Oken mostra, com devastadora clareza, que não existe mundo exterior objetivo que todos possamos considerar consciente e absoluto. A visão de cada indivíduo tem do universo passa pelos seus próprios sentidos e é transformada em linguagem a que se juntam as tendências mentais e culturais próprias. Tesla era uma pessoa singular e maravilhosamente dotada, mas também afirmei que era um indivíduo totalmente fora do vulgar. Considero a individualidade como uma separação temporária do contexto da natureza. A melhor imagem que, para mim próprio, posso conceber sobre isso é ver um plano ou uma folha de extensão infinita. A folha é flexível e os seres humanos e os animais emergem como se alguém empurrasse com um dedo o reverso da folha e provocasse um abaulamento. Esse abaulamento transforma-se numa esfera com um estreito istmo ainda ligado ao plano. Depois do istmo e o indivíduo libertam-se, mas só durante uma vida. No momento da morte, a esfera regressa ao plano, volta a unir-se com ele, nivela-se, derrama-se no todo, até, finalmente, não deixar qualquer vestígio. A individualidade temporária não se perdeu, mas fundiu-se com a entidade viva da natureza. É-nos proporcionado um breve arrendamento num cercado independente. Julgo que, durante a vida de alguns raros seres humanos, o istmo entre o plano do universo e a esfera do indivíduo permanece ativo e que pode fazer-se a comunicação, nos dois sentidos, entre a entidade do universo e a percepção do indivíduo. Penso que a visão de Nikola Tesla provinha dessa conexão e que ele era capaz de traduzir os modelos da natureza para o nosso sistema mecanicista de referência. Mas, mais atrás, referi que a nova ciência nos permitirá utilizar as nossas próprias faculdades individuais para observarmos diferentes aspectos da natureza mais completos do que as descrições fragmentadas e mecânicas que a velha ciência nos oferece, e que isso deve incluir a totalidade da nossa experiência. Assim, para mim, é bastante compensador poder concluir este capítulo registando a minha experiência e o meu ponto de vista se modificaram materialmente nessa direção pelo fato de escrever Kit Pedler. E assim termino este episódio de Homens de Mistério, hoje dedicado a Nikola Tesla. Espero que tenham gostado. Se sim, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e até ao próximo capítulo de Homens de Mistério. Fiquem bem.